Bom dia, você que está aí ligadinho na net, cutucando os vídeos. Graça e paz, Deus abençoe sua vida, seu dia. Então, a pedidos, pediram que falasse da Ilha de Páscoa. Você já foi lá? Eu nunca fui. Eu que gostaria de ir lá, na Ilha de Páscoa. Então, Ilha de Páscoa. Em espanhol, Isla de Páscoa. É denominada Rapa Nui, Ilha Grande. Quem mora lá chama de Rapa Nui. Também Tepito ou Tenuia, umbigo do mundo. E Mataquirande, olhos fixos no céu. É uma ilha da Polinésia Oriental, localizada no sul do Oceano Pacífico. Ela está situada a 3.700 quilômetros de distância da costa oeste do Chile. É famosa pelas enormes estátuas de pedra, os moais. Tem aproximadamente em torno de 887 estátuas de 4 a 6 metros de altura, mas tem estátuas maiores do que 6 metros e também tem provavelmente mais de 887. Vamos à história. Até 1200 a.C., a expansão polinésia é contada com uma das explorações marítimas mais dramáticas. Povos vindos do continente asiático, agricultores, navegadores, aparentemente originários do arquipélago de Bismarck. Eles vieram em canoas, atravessando quase 2.000 quilômetros de mar aberto. Apesar da ausência de bússola, instrumentos de metal e escrita, eram mestres da arte da navegação e da tecnologia de canoas à vela. Publicações sobre a Ilha de Páscoa registram a sua possível ocupação entre 300 e 400 d.C., com base em cálculos de tempo a partir de divergências linguísticas. É uma técnica conhecida como glotocronologia. Essa técnica, glotocronologia, é a técnica para calcular separação temporal entre duas línguas que se supõem ser aparentadas. Também tem datações radiocarbônicas, é um outro método também. Datações radiocarbônicas, utilizando carbono 14, é o método utilizado para determinar a idade de materiais carbonáceos até 60 mil anos. Aí ele pode identificar ali. Não me pergunte como é que é feito esse negócio. Bom, estima-se a primeira ocupação de Páscoa antes de 900 d.C. Em 5 de abril de 1722, o explorador Jacob Roggeveen atravessou o Pacífico partindo do Chile em 3 navios europeus e após 17 dias de viagem, Jacob desembarcou na Ilha de Páscoa. Adivinha? Era um domingo de Páscoa, por isso que colocaram esse nome de Ilha de Páscoa. Em 1770, houve a expedição espanhola de Gonçalves, que nada registrou, além de diário de bordo. E a primeira
e mais adequada descrição da ilha foi feita pelo capitão James Cook em 1774. Ele, James Cook, foi um explorador, navegador e cartógrafo inglês, tendo depois conseguido a patente de capitão da Marinha Real Britânica. Cook foi o primeiro a mapear Terra Nova antes de fazer 3 viagens para o Oceano Pacífico, bem como a primeira circunnavegação registrada da Nova Zelândia. James Cook cartografou muitas áreas e registrou ilhas e zonas costeiras nos mapas europeus pela primeira vez. Assim como a imersão no Círculo Polar Antártico, James Cook é considerado o pai da Oceania. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de James Cook. Vamos aqui entrar no assunto dos moais. O que é um moai? É aquela estátua lá que você vê lá na Ilha de Páscoa, lá, aquelas estátuas enormes, gigantes. Se eu pudesse, eu ia lá conhecer, mas enfim. Bom, estudiosos supõem que foram criados para homenagear antepassados, tá? Habitantes contam que os moais eram colocados também no sepultamento de um rei. Quando o rei morria, eles enterravam ali e colocavam esses moais, né? Colocavam um moai ali em cima do sepultamento daquele rei. Eles colocavam ali o moai em homenagem, tá, ao rei. As pedras utilizadas para fazerem os moais são de um vulcão extinto da própria ilha. Então, os moais são estátuas esculpidas a partir das pedras do vulcão Hano Haraku. Um pesquisador chamado Thor Heyerdahl descobriu estátuas de 7 metros de altura. Sobre os torsos de pedra estão escritas não decifráveis. Então, assim, os torsos da estátua, dos moais, tem várias escritas, tá? Os moais podem ser divididos em 3 categorias. Primeira categoria seriam os que têm olhos e pálpebras entalhados, que possuem uma espécie de chapéu. Esse chapéu chamado de pucal, feito de uma pedra vulcânica avermelhada e muito porosa. Tá? Tirada do vulcão Punapao e que chegam a pesar 12 toneladas. Essa segunda categoria são as erigidas ao pé do Hano Haraku. Possuem ricos desenhos e inscrições na língua rongo-rongo e não possuem o chapéu pucal, mas havia vários símbolos como hieróglifos egípcios. Essa é a segunda categoria aí. Tá? Hano Haraku é o vulcão extinto. A terceira categoria é a mais famosa, são as tukuturi, que possuem pernas com a posição de sentada sobre as panturrilhas, com braços ao lado do corpo. Em sua maioria, medem entre 4 a 6 metros de comprimento e pesam entre 1 a 27 toneladas. A maior delas, entretanto, tem mais de 20 metros de altura. A Ilha de Páscoa é um dos lugares habitados mais isolados do mundo. Uma curiosidadezinha, em 2008, um turista finlandês, ele esteve lá, aí foi lá e lascou um pedaço da orelha de um moai, né?
Ele foi multado em US$ 17.000 por danos e foi banido da ilha por 3 anos. Não faça isso quando você for lá, hein? Na pedreira de Rano Haraku há um moai inacabado com 21 metros de altura. O maior deles, Paro, tem 23 metros de altura. Vamos falar um pouquinho da escrita deles lá. Hongo Hongo é uma escrita utilizada, que foi utilizada lá. Então, 2 dúzias de objetos de madeira contendo Hongo Hongo, tá? Alguns queimados ou danificados, e foram coletados então no final do século XIX. E aí hoje estão no museus, algumas coleções privadas. Nenhum permanecem lá, tá? Esses objetos são semelhantes a tabletes, feitos de pedaços irregulares de madeira. E havia também os petróglifos, que continham Hongo Hongo. Então, Hongo Hongo é a escrita, tá? Tem a maneira de ler para cima, para baixo, enfim. E tem os petróglifos, claro, né? Tipo hieróglifos, aqueles escritos na pedra, em pedra. Então, eram gravuras rupestres nas pedras. Vou mostrar umas imagens para vocês. Bom, uma coisa que eles faziam lá, os Rapanui lá da ilha, eles tinham um culto ao homem-pássaro. Aí você fica imaginando, né? O cara voando lá com asas, né? Mas não, não é bem assim. O homem-pássaro eles chamam de Tangata Manu. Nessa ilha havia uma aldeia chamada Orongo, onde acontecia uma competição para homenagear o deus da fertilidade Makemake. O vencedor seria aquele que conseguisse descer as encostas muito íngremes da cratera, daquele vulcão lá. Tinha que descer essa cratera desse vulcão, nadar no mar aberto e alcançar uma ilha pequenininha, próxima, tá? Sem que nenhum tubarão comesse, né? Ou seja, nenhum tubarão podia comê-lo. Se comesse, não ia chegar na ilha. Bom, então ele tinha que passar pela cratera do vulcão, nadar no mar aberto, alcançar essa ilha pequenininha, essa ilhota, e, claro, se nenhum tubarão comer, porque se comer não vai chegar lá. E quando chegava nessa ilha, havia um ovo, tá? Que ele precisava ser. Então ele tinha que pegar esse ovo e trazer de volta no mesmo caminho. Não sei como é que ele fazia para nadar com aquele ovo, mas enfim. Ele trazia esse ovo intacto para a ilha principal. Ou seja, quem conseguisse concluir essa gincana, essa competição, era colocado para governar a ilha durante um ano. Ou seja, era chamado de Tangata Manu, ou seja, homem-pássaro. Mulher não podia participar da competição, tá, gente? Não tinha mulher-pássaro, não. Era só os homens podiam participar dessa competição. Em 1805 foi o ano mais sombrio da história da Ilha de Páscoa. 2 dúzias de navios peruanos sequestraram metade da população, 1.500 pessoas mais ou menos, e os venderam em um leilão para trabalhar como escravos nas minas peruanas de Guanu. Não sei se é assim que fala, Guanu. A maioria dos sequestrados morreram em cativeiro. Os 15 sobreviventes, devido às pressões internacionais, eles foram repatriados, né, trouxeram de volta para a ilha, né? E aí eles estavam com varíola. O que aconteceu? Eles, quando chegaram na ilha, passaram varíola para as pessoas e houve uma grande morte por conta dessa doença. Estudiosos colocam que essas estátuas, os moais, eles ficavam de costas para o mar e de frente para a ilha. Tudo tem um significado. Uns acham também que era da parte de fazer rituais.
Então, eles tinham as tradições deles, que ainda se é estudada, ainda tem muitos mistérios. Mas, resumindo a história da Ilha de Páscoa, eu só queria voltar num detalhe. Lembra do capitão James Cook, que foi considerado o pai da Oceania? Então, ele foi o primeiro a mapear as terras novas. Eu vou mostrar a foto dele para você. Dá uma olhadinha lá. Agora dá uma olhada nessa foto que ele está com esse mapa na mão. O que te lembra esse mapa? Agora vamos ver os materiais que eram usados na circunnavegação. Você viu? Se não me engano, o astrolábio, o sextante. E esses aparelhinhos só funcionam em terra plana. E esse James Cook, ele também era cartógrafo. O cara entendia das coisas. E ele também esteve lá no Círculo Polar Antártico. Então, assim, eu dei uma pesquisada sobre ele, o James Cook, e os outros também, o Jacob. Você não consegue achar muita coisa deles. Tem algum material tudo, mas quando você começa a entrar mais profundo no assunto, você não consegue achar. Então é só uma observação que quando eu fui ver a foto do James Cook e eu vi essa foto com ele com esse mapa na mão, antigamente não tinha máquina fotográfica, eles pintavam os quadros, né? Então, mas enfim, é só uma observação, porque se o cara se esse James Cook, ele foi considerado pai da Oceania, explorava tudo quanto era o local que mandavam, né, ele ir. E aí ele explorava, ele mapeava, ele era cartógrafo. Alguma coisa tem. O que vocês acham? Então, fiquem com as fotos, dá uma olhadinha nos mapas, dá uma olhadinha nos materiais. E que se um dia for lá nessa ilha lá, eu vou filmar e vou mandar para vocês. Eu, por enquanto, não tenho condição de viajar para lá, não. Mas, quem sabe, né? Deus abençoe, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Tchau!